Então, a nossa segunda videoaula é sobre os conteúdos. O que vamos estudar em língua portuguesa e literatura? Outra questão, né? Então, aqui eu separei um material para apresentar o conteúdo para o primeiro semestre desse ano de 2021, para os primeiros anos da Escola Aderbal Ramos da Silva. Então, para os estudantes de primeiro ano, vamos ver o que a gente vai estudar nesse primeiro ano? Então, eu separei aqui para vocês, né? Um primeiro conteúdo, primeira discussão que a gente vai fazer é a relação entre língua e linguagem, e vamos falar sobre alguns conceitos históricos, culturais e sobre a dimensão política que envolve aí, então, essa definição, essa compreensão do que é essa língua que a gente fala, né? Essa língua portuguesa, e também outras línguas aí que constituem o nosso território, e como essa língua portuguesa também está presente em outros espaços, em outros continentes, em outros países, certo? Segundo ponto, segundo conteúdo que a gente vai trabalhar, nós vamos discutir então o sentido dos textos e vamos trabalhar com os gêneros então das esferas jornalístico-midiática, literária e científica. Então vejam que a gente vai trazer aí a leitura e análise de conteúdo de diferentes tipos de textos que vão circular, então, entre essa... Eu vou trabalhar com vocês o que é esse sentido de uma esfera jornalística, né? Enfim, mas como esses textos que são notícias e como eles circulam nas redes sociais, como que isso compõe o nosso repertório, né? Como que a gente compreende o mundo a partir da leitura desses textos e como a gente desenvolve estratégias para fazer a leitura desses textos. Seguindo em frente, vamos trabalhar também com arte e literatura e arte. Enfoque no que? Nas tendências estéticas da literatura. E aí aqui eu abro para vocês a discussão de que a gente precisa trabalhar com uma literatura pré-colonial, também com uma literatura indígena, africana e com a literatura europeia. E como esse combo vai dar, então, o ar, a característica para os movimentos literários, para as experiências literárias no Brasil. E aqui estamos falando de escolas literárias, né, que vão se organizar em alguns blocos. Por exemplo, a gente vai iniciar por uma discussão da literatura de informação, né, que seria esse primeiro movimento literário que a gente tem no Brasil. E aí depois a gente vai seguindo aí e avançando nessas discussões, tentando sempre trazer um diálogo com o momento atual, com a contemporaneidade. Quarto ponto, próximo ponto de conteúdos que a gente vai trabalhar, é o que eu chamo de aspectos linguísticos e textuais discursivos. Então, a gente vai analisar como que um texto se compõe e como que é essa relação com a gramática. Então, do texto para a gramática e da gramática para o texto. Qual é o lugar desses dois grandes conceitos e como que a gente aprende a lidar com esses dois grandes conceitos, já que eles estão interrelacionados e não é possível não relacioná-los, né? A gente precisa entender essa articulação entre como a gramática, como os níveis da gramática, desde a ideia do som, da letra, até da forma, até o sentido e como esse sentido é utilizado no nosso dia a dia, então da palavra ao texto e da estrutura dessas palavras numa frase para formar um texto, como que eu entendo isso, e a gente vai explorar essas relações. Por fim, mais especificamente, em relação a essa discussão dos aspectos linguísticos e textuais discursivos, a gente vai trabalhar com a coesão e a coerência e vamos discutir o papel dos grupos nominais. E aqui creio que vocês vão ver 3 palavrinhas bem conhecidas. Esses grupos nominais a gente vai trabalhar a articulação entre os artigos, os substantivos e os adjetivos, como que eles se estruturam e como que é essa relação da forma, da função e do sentido desses elementos da língua portuguesa. Certo? Então, espero que tenham gostado, espero que tenham compreendido a proposta, né? Qualquer dúvida, assistam de novo ou enviem mensagem para mim lá pela plataforma, por e-mail, enfim, e aí a gente vai conversando para tirar dúvidas aí sobre como que esse conteúdo vai se desenvolver, tá bem? Até mais!